Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui de novo. Mais um conteúdo então. Hoje nós vamos falar sobre as visões, as views em SQL. O que são as visões? Ela é o que algumas pessoas chamam de você ter acesso a uma janela do banco, uma fotografia do banco, uma parte só do banco de dados. O que é isso? Imagina que você precisa fornecer acesso a um conjunto de dados para algumas pessoas e essas pessoas não podem ter acesso a todo o banco de dados. Você pode então dar acesso a uma visão para eles, uma parte do banco. Ou que você tem uma consulta que ela é muito complexa para ser executada e você precisa que isso seja ali controlado, agilizado pelo banco, que isso já fique pré-pronto ali. Você pode fazer uma visão. A visão ela é o resultado de uma consulta. Só que você configura para o banco de dados que aquilo vai ficar já pré-estabelecido ali, vai ter um local do banco onde ele vai extrair essas informações para você não precisa fazer essa consulta toda hora, ou tem algum lugar que você vai deixar isso armazenado, já o resultado dessa consulta ali. Então ela é o resultado de uma consulta basicamente. Vou mostrar aqui para vocês como que é. Imagina uma consulta, por exemplo, tá até o resultado dela aqui. Lembra da nossa consulta lá que era sobre a quantidade, o quanto que cada cliente tinha gastado, né? Ela era mais ou menos assim, né? Cliente, o resultado dela tá lá embaixo, eu já tinha feito, mas eu apaguei o SQL. Vocês já têm esse SQL, vocês fizeram esse SQL aqui já. P meu pai cliente.nome e aqui eu quero o nome e soma a venda.quantidade vezes o produto.valor. Vocês lembram dessa consulta, né? Opa, tem uma coisa errada aqui. Ponto cliente. Isso. Nome é ambíguo aqui. Nome preciso colocar isso. Agora sim. Então aqui está o resultado da nossa consulta. Imagina que isso aqui fosse uma consulta muito complexa, né? E você precisa dar acesso a isso para alguém e a aplicação ficar fazendo essa consulta toda hora não é interessante. Né? Digamos que fosse uma consulta que envolvesse aqui 10 tabelas no join, que ela fosse pesada. Você pode deixar isso já pré-estabelecido no banco. Você cria como se fosse uma tabela virtual para a pessoa acessar. Tá? E como que nós fazemos isso? É por meio da visão. Como que é a sintaxe da SQL? Create or replace view. O replace você pode não colocar se você quiser, tá? A gente faz isso para se já existir a view, ele atualiza. Você dá o nome dela, vou chamar aqui de visão, e fala como que você vai como que você vai executar ela, tá? E aqui é como que você vai executar. E aí você executa esse código todo. Olha, criou a visão. Aqui no PGAdmin, ele tem um lugar aqui onde ficam armazenadas as visões. Ó, eu tenho aqui, ó, visão. Vocês estão vendo? Vou aumentar a tela para vocês verem aqui do lado esquerdo. E aí ela se torna uma tabela. Então se eu vier aqui, ó, e fizer select asterisco from visão, lembra que eu dei o nome dela de visão aqui, né? Você vai conseguir fazer a consulta, ó, que é o mesmo resultado dessa consulta aqui. Viu? Que é o mesmo resultado. E aqui do lado tem aqui a definição dela, aqui tem as colunas que ela tem. E aí tem algumas características de visão que é interessante vocês saberem.
Uma visão, primeiro que ela é uma tabela virtual. Existe uma maneira, os dados não ficam armazenados, né? Cada inserção ou exclusão ou alteração nas tabelas que são envolvidas na visão, a visão ela refaz aquela consulta ali para ficar pré-pronto isso ali para você utilizar. Existe uma maneira dos dados realmente ficarem armazenados, como se fosse uma tabela física mesmo. Aí você cria uma view materializada. Tem a sintaxe disso lá no slide que vocês vão ter acesso aí. Então uma view materializada ela vai ficar armazenada fisicamente. Né? E ela precisa ser atualizada manualmente. Isso tem algumas vezes que ela é interessante ou não. É quando a view ela é muito complexa, ela não é acessada muitas vezes, aí compensa você usar essa, porque ela vai ficar lá armazenada e você atualiza ela quando for necessário só. Ela é muito útil quando você tem questões de direito de acesso. Nós vamos ver até o final da disciplina, logo vocês vão ver controle de acesso ao banco. Então você pode definir que o usuário ele pode acessar umas tabelas e outras não. E aí você pode dar acesso a só uma visão para ele. Que aí, a princípio, uma visão ela não pode ser atualizada. Existe uma forma de você atualizar uma visão. Então isso aqui, por exemplo, voltar ao slide aqui, né? Essa daqui é uma visão que eu consigo fazer um select nela, mas é uma visão que eu não vou conseguir fazer um update nela, tá? Tem uma forma só que isso aqui funciona, quando é uma visão que ela envolve uma única tabela. Aí você pode fazer um insert, um update dentro de uma visão, você vai tratar ela como se fosse a tabela original. Mas você já percebe que uma visão que envolve uma única tabela, às vezes nem é necessária, né? Isso é para quando você quer uma tabela que é muito grande, né? Tem muitas colunas, e você quer fornecer o acesso para algum usuário, né? De algumas informações dela. Mas aí você pode ter alguns problemas, porque uma visão, como ela vai ter uma parte da tabela, alguma atualização, por exemplo, pode não ir um campo que é obrigatório, alguma coisa nesse sentido, você pode ter problema, tá? Então, basicamente o uso de visão é para você ter controle de segurança, nós vamos ver isso depois, e de desempenho, quando você tem consultas que são muito complexas, tá? Então ela cria uma tabela virtual para você, a sintaxe é essa aqui, create or replace view, você dá um nome, e aí você vai falar que ela vai ser criada de acordo com essa consulta que está aqui embaixo, e aí você pode colocar qualquer consulta, beleza? Então é isso aí que nós temos sobre visão, é um conteúdo simples, mas isso aqui também é extremamente útil para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e consigam fazer aí o exercício. Isso aí é bem simples até o exercício. Até o próximo.